Outro vídeo aqui rápido. Agora eu vou falar sobre a composição, né? Eu falei do Evangelho que. No outro vídeo eu já expliquei, o contexto aqui tá em tempo de carnaval, embora eu não goste, a vizinhança gosta. Então tem som de carnaval lá fora. E tá aqui na sala meu sobrinho e meu filho brincando, fazendo a zoada deles. Então eu quero que vocês tolerem, passem por cima disso e tentem prestar atenção naquilo que eu tô dizendo. A formação textual dos evangelhos. Eu posso falar, vou dar as duas respostas que pra mim são em peso, sinônimos maravilhosos e pra mim não interferem um no outro. Pra mim, eu não tô nem querendo perturbar a sua paz do seu mundo conhecido como você o tem. Fica aí, é muito bom. Um mundo de tanto desconforto, daquilo que não nos convém ao entendimento. É bom a gente ter uma zona de conforto mesmo. E mesmo que seja até sofrer o risco de ser irreal, é bom a gente pelo menos estar confortável na coisa que a gente pode segurar, mesmo que seja meio mentirinha ou meio verdade, né? Acho que a gente fica confortável. Vai ter muito desconforto inevitável. Então se você não quiser se desconfortar, acreditar nisso, muito bom, sua liberdade. Vou falar da minha. As composições dos 4 evangelhos, pra mim, é mais complexa do que se pode imaginar. Dentro da nossa tradição cristã, a gente sabe que em certo período, e tardio ao período da composição, os evangelhos, eles foram, como é que eu posso dizer? Unidos em 4. Aí, quando foram se preocupar com o cânone tradicional cristão, foram suficientes 4 evangelhos e tal e tal. Mas a gente vê que pela óptica apócrifa, ainda muito mais evangelhos, muito mais tardios, claro, evangelhos que quase encostam, com outras modalidades essenciais, né? Tipo o gnosticismo, o evangelho de Tomé, e alguns evangelhos da infância, que eu acho que fica mais pra conto. Ninguém ia querer um evangelho de pessoas maduras baseado num espectro infantil de um cara que já se revelou adulto em seu mistério. Então eu acho que os evangelhos da infância não foi feito pra ter uma carga tão grande quanto são os evangelhos doutrinários de Jesus já mestre efetivo e tal. É mais pra talvez uma parte folclórica, uma parte lendária de pequenas respostas a perguntas que ficam, né? A gente sabe que a infância de Jesus é muito silenciosa. Então é mais dessa necessidade mesmo, tentando responder, criar esse tipo de evangelhos, e eles não foram feitos para ser tão exaltados, talvez nem devidamente no seu tempo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, independente, os evangelhos, para mim, em primeira instância, vou responder primeiro como um cristão. Para mim, o evangelho são o que eles deveriam ser, o que eles são hoje, né? Ah, mas ele poderia ser mais, ser menos. Não poderia, porque se pudesse, seria assim. A vida é um algoritmo matemático para as coisas serem exatamente como são em tudo. Uma formiga está exatamente no lugar que você está vendo do seu lado, cumprindo aquela cor emanando pela posição de luz e sombra onde ela está. Tudo é um algoritmo matemático para a realidade se manifestar do jeito que ela é hoje. Você ouvir uma melodia de passarinho, uma certa medida vibratória. O passarinho tem que estar naquele canto. A correnteza do vento tem que estar X. Você tem que estar perto, até a ambientação, se calor ou menos, ou mais frio ou não, pode interferir na qualidade e da forma que você ouve o som. Tudo é um algoritmo matemático que faz cada coisa ser o que é, na forma como você se contempla. Então, pra mim, se Deus é a razão de tudo o que há, Ele fez tudo exatamente restar a ser como exatamente estamos vendo, estamos acessando a ser. Então, pra mim, não é nenhum problema. Se eu falo em uma perspectiva um tanto quanto acadêmica às vezes, eu também falo de perspectivas um tanto quanto místicas e espirituais às vezes. Eu falo de perspectivas acadêmicas para cumprir o lado histórico, mas eu às vezes estou procurando números em palavras, letras, raízes de palavras expressivas em hebraico ou em grego. Estou mexendo com espiritualidade, etc, etc, etc e tal. Tal qual com tanta profundidade. Eu reconheço que humildemente eu só quero respostas, e eu reconheço que uma fé que tá com todas as respostas, eu acho que perde um pouco a essência ideal do que é ter fé. Que eu acho que a fé realmente é se basear numa esperança. Portanto, esperança é porque você recebeu uma verdade, uma resposta para você se guiar. Mas ao mesmo tempo é você ter uma parte que ignora, mas mesmo assim você custa a seguir, porque a fé parece ser uma aposta daquilo que você não consegue ver, mas que você quer alcançar. Daquilo que você tem por fato, não por completo.
Porque completo só será quando você o ter e chegar lá do outro lado. Mas essa é a proposta da fé, você chega lá do outro lado. Então a fé, ela lhe dá uma coisa... Ela é completa o suficiente para te fazer estar em pedaço. E nesse pedaço você procurar ser completo. Então se você se sentir completo e perfeito para mim, ao ponto de não precisar mais de resposta, me diga para que você precisaria da fé. Se a fé é a firme certeza daquilo que ainda não se tem, de que não se vê por estar perto, mas daquilo que está do outro lado, mas que você sabe que indo chega lá, tá ligado? Então a fé boa, ela tem muitas respostas, mas ela sobrevive a muitas dúvidas, né? Então, pra mim é isso. Pra mim eu tenho esse pensamento de humildade, dificilmente alguém tem. Alguém com mais fé e menos intelecto é o que não tem. Às vezes vejo meus argumentos assim, acho que esse argumento parece ser uma coisa estranha, ateísta, ortodoxa, dependendo do grupo, né? Se um católico me vê, me chama de protestante. Se o protestante me vê com alguns ideais falando, fala que sou ortodoxo e tal. Mas não, porque eu falo de coisas que, ao meu ver, tenta bater. Eu só tento ser honesto com toda a capacidade intelectual que Deus me deu, porque isso faz parte do mandamento. Amarás ao Senhor com todo o teu entendimento, né? Entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração e tal, etc. Eu prostro meu intelecto, a flexibilidade que ele tem, e jogo isso nas responsabilidades de Deus. Então vamos lá. Quando eu quero falar sobre a composição dos evangelhos, pra mim eu até estava falando com um amigo meu. Os evangelhos não foram escritos intencionalmente para ser implementativos. Interessante, né? Hoje em dia a gente tem quase que uma necessidade implementativa. Mas muito provavelmente, de uma forma acadêmica dizendo, né? É uma ideia de que os evangelhos, mano, não foram escritos para serem implementativos. Pra galera não consultar o outro evangelho e dizer, se lembra do evangelho fulano de tal, porque não bateria muito bem com certas coisas. Por exemplo, sei lá, se o evangelho de Mateus fala que a ressurreição de Jesus foi X e ele queria que você consultasse Lucas, você vai ver narrativas que não tem no evangelho, tá ligado? De Lucas, que... Consulta Lucas, tô dando exemplo, eu sei que os tempos não batem. Poderia dar um exemplo melhor, de Lucas pra Marcos e Mateus pra Marcos também. Mas eu tô dando exemplo, né? Porque eles não se conheciam, provavelmente. Aí você volta na narrativa lá e você fala assim, peraí, vamos dar um exemplo aqui da ressurreição. Oxe, Maria tava dentro, tava fora do sepulcro, tava só Maria, tava Maria e fulana tal, esse tipo de Maria tava lá, Pedro correu, João chegou, qual é o tipo de narrativa? Não, mas simplesmente não. Tem narrativas distintas, tem... Tem fatores que são sublinhados a não serem tão percebidos, outros aumentados que o outro evangelho não quis aumentar tanto. Não tô falando que é santo pra mim, nunca foi por malícia, mas por necessidade contextual de cada necessidade em que o texto precisou ser escrito. Então, ao meu ver, esses evangelhos, eles realmente faziam parte da primitividade do cristianismo, né? Eu acho que a tradição deles são mais velhas do que eles mesmos, mas eu acho que suas composições são responsáveis por diferentes grupos cristãos, contando a mesma tradição. Dizer que os grupos são diferentes não quer dizer que esses grupos sejam independentes. Tá entendendo? E às vezes dá a entender essa composição dos evangelhos. E depois que esses evangelhos foram reunidos e denotados para serem um só, relataram a mesma coisa, é que a gente tomou mais essa necessidade deles se implementarem. Mas para mim, era tipo uma comunidade que queria saber sobre Jesus, tinha esse documento em acesso X, tinha um Lucas, mas não tinha um Marcos, ou tinha um Marcos só e o João, ou tinha o Lucas e o Mateus, tô dando exemplo assim, ou então só tinha um Marcos, ou só tinha o Mateus, outro grupo só tinha o Mateus, e tal, etc. Porque não vou nem falar totalmente da proposta, mas porque é justamente isso. Não faria sentido eles terem... E também pelo tradicionalismo manifestado nos textos. Se eles fazem referência a uma leitura das mesmas ações que Jesus, mas contam com
eram tantos pães. Agora já não eram tantos pães assim. Tô dando exemplo. Jesus foi pra Samaria. Jesus, nesse momento, não foi pra Samaria. Tá ligado? E assim, caminhos que às vezes não são só contados de forma diferente, mas são ações diferentes. De forma grossa, total, assim. Uma coisa não é outra. Por que eles fariam isso se eles têm uma fonte única dessa tradição oral? Não faria sentido essa variação. Ou eles consultaram grupos de tradições orais de pessoas com testemunho de Jesus, e essas pessoas que tinham essa tradição oral de Jesus não eram tão conhecidas entre uma outra. Então, consultas de grupos à parte que tinha por cultura o mesmo evento. Aí nesse evento mais cru lá dentro, que não tem captação de propósito, não tem que cair em ondulações para um grupo específico de cristão, ou uma resposta específica, quer defensiva à fé que está nascendo ali no primeiro século, na Palestina, quer que esteja querendo falar do Logos e justificar teologicamente que é Jesus, sem essas pretensões, nos eventos cru narrado, a bibliografia pura de Jesus, que não foi escrita, mas testemunhada. Essa talvez seja a fonte do evangelho que é a fonte que não foi talvez tão captada, mas que todos quiseram alguma coisa, né? A gente vê, por exemplo, enfim, eu poderia dar muito exemplo, enfim. Os propósitos dos evangelhos são distintos. A composição temporal, pela composição textual, mostra separação de tempo e provavelmente de região, não longe, claro, mas de localidade, revela-se necessidades distintas abordativas, né, do porquê foi escrito, para quê e o desenvolvimento disso, tá ligado? Um alvo é diferente e a essência do que move a narrativa parece ter uma ideia distinta ao outro que move a outra narrativa, não somente pela necessidade direta da composição do livro, mas como se ele formulasse uma cosmovisão daquele evento específico, uma visão específica daquele evento, como se fosse uma perspectiva tradicional sobre quem era a pessoa de Jesus segundo aquela pessoa mesmo. Não era simplesmente só para a resposta da necessidade do texto. Aquilo era a pessoa de Jesus para aquela pessoa mesmo. Está aparecendo, vai para lá, depois aparece. Então, ao meu ver, os evangelhos eles não foram feitos para se conversar tanto quanto a gente se propõe a conversar. Não porque eles não conversam, porque eles conversam. E Deus usa até essa forma distinta de conversação para conversar. Mas, historicamente, ao braço humano, eles não foram compostos tanto para esse termo, porque eles iam consertar em alguma coisa. Eles iam ter que entrar, imagine, Mateus, Lucas e tal. Ei, Lucas, olha o que a gente achou aqui, veja. Por exemplo, a gente vai pegar 2 exemplos aqui. João, testemunho ocular de Jesus. Mateus, provavelmente, Mateus Levi, embora os evangelhos meio que não tenham apresentativas reais. É uma questão um pouco tanto quanto tradicional de dizer quem são os autores de evangelhos, mas os evangelhos por si só não tem a apresentação real do autor. Você não acha o nome. Eu falando de tal, escrevo o evangelho e tal. Você percebe que se fosse assim, imagina esses caras, João e Mateus. Aí fala, não, João estava no ciclo mais íntimo de Jesus. Mateus não estava no ciclo mais íntimo de Jesus, né? Mas Mateus estava com Jesus, mano. Mateus estava lá, perto de Jesus. E Mateus era letrado absoluto. Então Mateus para fazer coesão e tal. Davi, a regra qual é? Porque tá no quarto. Obrigado, capitão. Aí o cara vê essa complexidade dos evangelhos. Então eles vão fazer augúrio, vamos fazer augúrio aqui, vamos lá, cara. Tu escrevesse o que sobre a ressurreição da tua captação de tradição, veja, sério, de verdade. Eita, eu escrevi aqui que foi Maria, mais Maria, tia de Jesus, mais Maria e tal. Aí tá mas como aconteceu quando chegou lá? Quando chegou lá eu escrevi aqui que foi um anjo, que tal, etc. Mas pera aí, cara, tá ligado? Vamos lá. As narrativas sempre impelem Maria. Maria era outro testemunho ocular de Jesus. Se for os caras oculares que escreviam sobre Jesus, ou Mateus ou João, que conhecia Maria por pessoa, esses eventos na mesma narrativa deveria ser a mesma coisa.
pelo menos no augúrio que eles tivessem. Ou eles escreveram no mínimo sem se conhecer, baseado na tradição deles, desses caras, né? Na de Mateus e na de João, que eram pessoas que possivelmente estavam lá de Jesus, se eles são autores do Evangelho, né? Ela deveria estar dando uma unanimidade, nem uma coisa tão curvada de diferença narrativa, né? Com uma diferença narrativa. Então a gente percebe que, de fato, o Evangelho ele tem essa parada porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para satisfazer perguntas de certas comunidades cristãs que tinham provavelmente, queriam a biografia do seu Messias, à medida que eles recolhessem de uma tradição original, mas com variações de contos testemunhais, né? O que é muito interessante, porque são elementos, cara, olha, do nascimento de Jesus, a gente vê até muita evidenciação, algumas coisinhas meio laica no nascimento, na narrativa, mas tecnicamente é a mesma coisa. Mas na ressurreição, que é a chave do cristianismo, a gente vê elementos distintos. Uma coisa que deveria ser dura como pedra, para o mesmo formato para todos. Não. O importante é a ideia que Jesus ressuscitou, sim. Mas se essa ideia é importante, ela deve ser tratada da forma que ela é contada importantemente. E cada um achou elementos diferentes, cara, né? Com o mesmo personagem, nem pra dizer que cada um teve uma experiência de pessoas diferentes, é o mesmo personagem em eventos que não se repetem, tendo experiências diferentes. Não tem como, tá ligado? Então, alguma coisa a se fazer. Ou os autores originais, que João, que conheceu Jesus, que conheceu a própria primeira testemunha, as duas, a mãe de Jesus, conheceu Maria Madalena, conheceu provavelmente a Maria, tia de Jesus, a Maria, o parente de Jesus, é um canto, ou amiga também, que tem essa discussão, né? Esses caras não fizeram augúrio em momento nenhum, se eles compuseram o evangelho ao dedo, pra dizer o certinho, porque eles tinham de primeira mão, da boca de Maria, e também conhecia Maria, as Marias pra dizer o que aconteceu, e cada uma contou o evento diferente, tá ligado, pra eles. E isso virou a tradição, e por isso ficou isso mesmo. Eles não acertaram e fizeram logo um evangelho só. Ou se tinha um evangelho só, que é o certo, isso ninguém vai gostar. Mas, primeiramente, o que se chama evangelho era a tradição ensinada por oralidade. E por isso depois teve essa variação, quando cada grupo de cristãos sentiu a necessidade de rebuscar a história concreta de Jesus para fixar, para não ter tanto dilema, tá ligado? Porque tava passando o tempo, e como é que se fixa uma tradição? Antigamente, no computador, no memory card, no PlayStation. Não, era escrevendo. Então consultaram as testemunhas que já tava, o evento tava ficando mais lá, né? Aí não, bora botar alguma coisa, daqui a pouco tô inventando moda e tal, bora fechar logo essa narrativa sobre o nosso mestre e tal. E cada um foi rebuscar, cada um teve suas respostas. O padrão inicial, a nascente da tradição que eles correram atrás, realmente testemunhar pelo que conta e não conta, era um só, por isso essas variantes. E quando foi feito esses documentos, um por si só talvez não se conhecia essa fonte primária, que não tinha tantas mesmas pretensões de desenvolvimento para a composição textual de cada qual evangelho, tá ligado? O evangelho de João, eu tô tirando um pouco desse aspecto, porque o evangelho de João parece ser escrito de dentro para uma comunidade, de dentro de uma comunidade para dentro dessa comunidade mesmo, porque é muito íntimo teologicamente dizendo. Os outros têm uma necessidade de ser defensiva para cumprimento de uma expectativa pública. Mateus mais judaico, Lucas de Jesus mais socialmente justiceiro, entre aspas, tô usando bem bruto, é bem feio o nome mesmo, assim, tá ligado? Mas mais dos pobres e tal, etc, mas cumprindo o que era a base da fé judaica, as escrituras, como todos os evangelhos fazem, né? Eles não poderiam se basear em nada, em texto grego eles não poderiam fazer isso. Mas no final é isso. Em algum momento não se conheceram os autores. Se foram os autores originais, é meio asperoso a ideia de que eles não se conversaram, ou que eles não se consultaram de si mesmos. Bora falar de Jesus? Bora fazer uma historinha aqui bem bonita, dura, engessada, porque a gente é o primeiro que viu. Aí vai lá, consulta a genealogia, aí Mateus vai lá e consulta a genealogia e põe. Ou Mateus fez o que a gente chama de esqueleto, e a galera volumou depois do que pesquisou da tradição, a comunidade que foi nascida em Mateus, tô dando um exemplo, né?
recorreu mais atrás das tradições que foram ditadas por Mateus ou pela comunidade instituída por Mateus, as respostas nas investigações que essa comunidade fez, e deu no final no que deu. Para mim, os evangelhos são 4 vértices de 4 grupos cristãos principais que beberam de uma fonte de um unigrupo ainda um pouco menor, mas bem nascido e bem novinho do cristianismo, né? Mais baseado na oralidade do que no escrito. E depois os evangelhos foram reescritos em cada grupo, separados, porém não contendidos, né, do cristianismo, para satisfazer as necessidades de perguntas e de registro e fixação do que era a fé e de quem era nascido aquele revolucionário e feitor da fé basáltica do cristianismo, que era o próprio Cristo. A vida e a biografia do próprio Cristo, né, no que se baseava a fé. Portanto, os elementos diferentes, as distinguições, o evangelho mostrar que Jesus teve certa resistência a ir para Samaria. E esse evangelho ter uma certa vontade de satisfazer um pouco mais uma perspectiva judaica. Acho que é o de Mateus. Não sei se eu posso estar confundindo aqui. Não sei se é o de Lucas. Faz sentido, porque se esse evangelho é levado para os judeus mais assim, mais assado, mais tradicionais, que é muitos escriturísticos, que eles, por serem muitos escriturísticos tradicionais, não gostavam dos samaritanos, isso seria uma coisa até mais palatável deles ouvirem dessa, pelo menos, pouca dificuldade que Jesus teve em ir para Samaria de primeira, essa pouca resistência. Ou resistência total, dependendo de como você interprete o texto nos originais, etc. E para da sua parte aí. Eu não acho que seja uma parada tão cabal assim, porque seria uma contradição muito forte. E um problema até para mim. Ou em outro evangelho que diz que ele foi diretamente para Samaria, que ele interagiu muito com os samaritanos de uma forma bem mais aberta, bem mais grossa e tal, etc. E pá, com pouca resistência e bem familiarizada. Indicando assim que talvez essas comunidades nascessem uma de comunidades de judeus um pouco mais conservados, outra comunidade de judeus um pouco mais samaritanos que tinham se convertido ao cristianismo, e eles tiveram que realmente beberem da mesma fonte, mas com, né, se colocando um pouco em substanciação naquilo que seria conservado essa tradição deles, né, sobre a expectativa de Cristo. Para mim é esses evangelhos. E depois, claro, porque eles não eram tão distintos, eles não viam tanto problema, ou não eram, eles eram separados, mas não eram dispersados, ou se detestavam, rivalizados e tal, etc. Esses grupos não eram. O que essas ramificações de grupo é o que dá heresia ainda mais, né? Vem o gnocídio e faz a mesma coisa. Os seus evangelhos e suas perspectivas. Mas por não serem separados, eles, mais à frente, o próprio cristianismo, com o seu universalismo, tenta unir os elementos que falam sobre Cristo. E o que se torna uma múltipla atestação mais forte, né? Uma múltipla atestação mais forte por causa da expectativa que as pessoas tinham por uma atestação só mais primitiva. Então a probabilidade daquilo de pessoas voltarem ao mesmo início, contando mesmo que de elementos diferentes para diferentes necessidades, para diferentes grupos, de uma perspectiva de concentrar uma tradição em diferentes contextos, tornam que aquela coisa, aquela vontade de guardar, pode tornar uma única atestação, múltipla atestada pela variação objetiva lançada, baseada sobre a mesma, né? Então, para mim, os evangelhos eles são assim. Hoje em dia a gente faz, hoje em dia o Espírito usa, hoje em dia é plano do Espírito até ter a variação desses evangelhos, mas eles objetivamente com o coração humano. Você pode dizer que talvez os autores não tinham esse objetivo, mas o Espírito pegou a mão do autor, pegou as circunstâncias, formulou para que o autor matasse as suas necessidades ali, para que escrevesse da forma que escreveu para chegar até aqui, não com o objetivo de ser. Eles tinham o objetivo de ser escritura, mas talvez não do jeito que é a escritura hoje, de uma forma tão geral. Talvez a necessidade dos evangelhos tinha uma forma um pouco mais por um momento até, talvez as cartas paulinas, depois o cristianismo cresceu e começaram a trocar documentos e tradição entre o próprio cristianismo. E é o que historicamente a gente que estuda história acredita que aconteceu. E começaram a unir assim, olha, pega o evangelho lá mesmo, mas esse evangelho diz isso da ressurreição não importa. E diz isso da ressurreição outro, não importa, bora lá. No final acabou dando isso, tá ligado?
depois que começou a universalizar mais, depois que começou a expandir mais o cristianismo, começaram a trafegar e traficar e ondular entre si as tradições, a tanto que esse misto de tradição falando de uma coisa só deu essa camada colorida, multifacetada e unifacetada de Cristo. Aí você vai dizer assim, multifacetada, Pedro? Meu irmão, não é nenhum problema hoje em qualquer cristianismo em dizer que os evangelhos cuidam e responsabilizam-se em dizer que, de certo modo, cuida-se das facetas do próprio Cristo. Aí uns dizem, Cristo mais humano, Cristo mais Deus, Cristo mais judaico, Cristo mais gentílico, entre aspas. Desculpa. Então, até por sentir isso, a gente inventou essas coisas para abafar mais esses espectros que podem nos incomodar dentro das escrituras. Então é interessante. Os evangelhos, para mim, originalmente, com leveza no coração, não foram escritos para ser o que são hoje. O intuito do autor não era isso. Era para satisfazer certos grupos, né? Divididos, porém não contendidos. Não tinham contenção com as outras comunidades cristãs, com a mesma necessidade de voltar à tradição original, de recontar para si, reafirmando e conservando a tradição que baseia a fé deles, a expectativa e a esperança. E de um cara que veio, pregou, fez milagres, ressuscitou e foi e entregou a esperança e deve se continuar conduzindo e tal. Isso acontece até em movimentos políticos hoje, movimentos políticos relativos. Eu estou dando exemplo. Acontece, isso eu estou falando do tempo de Jerusalém e tal, de forma geral. Movimentos políticos acontecem, você tem um político hoje que às vezes cria pequenas ramificações de políticas com ideologias que partem da mesma ideia, que não ferem a primeira ideia, mas que ondulam com outras necessidades, mas são separadas, tá ligado? É o que eu tô querendo dizer. Não são inimigas entre si, mas são ramificações de uma árvore bonita e grande, né? Então, é isso que eu quero dizer. Pra mim isso não é um problema, pra mim isso revela uma riqueza tremenda. O problema é que, se pensar assim, que as outras pessoas podem não gostar, é que isso abre portas, que isso vai mexer muito no orgulho cristão de hoje, da galera do coça-coça de um sola só. Termo que não cabe na igreja do primeiro século, dependendo do tempo. Solas escritas é que isso pode abrir portas para certos documentos que provavelmente eram respeitados a certo tom na igreja primitiva, que a gente não tem hoje, eram vistos como inspirados de uma forma passiva, vamos chamar de inspirados de forma passiva, não uma forma ativa, inspirada, mas eram inspirados de certa forma. Por exemplo, livro de Enoque, Tertuliano, etc. e pá, a Epístola de Barnabé para uma certa comunidade cristã, tá ligado? Ou outras comunidades cristãs que provavelmente têm um termo um pouquinho mais antigo do que elas foram captadas. Os ebionitas, que eram muito pobres, e eles tinham uma perspectiva mais humana de Jesus, né? O divino não era muito explorado nos seus textos. Alguns limitam ainda mais para descabelar os caras. Diz que os caras de Deus não acreditavam que Jesus era Deus. Mano, pro judaísmo não era nem problema acreditar que uma pessoa era divina, tá ligado? Hoje em dia a gente mescla achar algo divino e achar algo Deus, né? Pro judaísmo beirava uma coisa entre um e outro. E divinizar, às vezes, uma coisa natural no seu potencial poderia ser divina, tão soberanamente e solenemente. A gente tem certas dificuldades nisso. Pedro não pode. O anjo do Senhor do Antigo Testamento falava com a voz de Deus, recebia oferendas como Deus e tal, etc. Ele era divino, representava o Deus, e ele tinha veneração de Deus, e ao mesmo tempo ele tinha separação substancial do próprio Deus. Eu estou falando do Antigo Testamento. Aí se você pega os espectros assim, com suas cabeludices, eu não estou dividindo, não estou falando sobre... Os ebionitas realmente tem umas coisas muito mais complexas de formar, mas estou falando de forma geral. E você vai pegar sua cabecinha ocidental, querer jogar o antigo, esse jogo de desonestidade é seu, tá ligado? Com simplicidade. Se você for fazer certinho assim, você vê que às vezes até romantizar o humano e botando o humano como um humano perfeito, mediante aquilo que é a expectativa do divino para aquele humano, e esse humano foi divinizado por meio disso, se tornou divino, amigo de Deus e se uniu a Deus em certo propósito, era fazer parte quase de uma forma naturesial de Deus,
Ah, mas não falou tanto que Jesus tinha 4 asas, deu 3 mortal para trás sem cair. E soltava fogo pela mão e água pela boca. Que massa. Não precisava disso. Tá ligado? Enfim, não precisa da obviedade divina para aquilo ser divino. Então, né? Não precisa tanto. Os anjos que vieram para Abraão, por mais que viesse socorrer Ló, algo do tipo, que não veio, Abraão olha para eles assim: se descansem na sombra, porque eu vou trazer comida para vocês restaurarem suas forças. Ló oferece suas filhas para proteger anjos, velho, que tem poder de deixar a galera cego e tal. E ele faz isso com a necessidade de proteger e honrar os anjos. E os anjos não poderiam se defender. Então, vê que estranho. Parece que a perspectiva hebraica coloca que os anjos estão quase que humanos, ou se deixando humanos. Mas é só pro gesto de fé. Para Abraão talvez não foi tão precioso, mas para Jó, uma filha dura de trauma. Para Jó não, para Ló, uma filha de dura por trauma e por estresse físico no lado de fora, né? Por ser abusada sexualmente a noite inteira. Para anjos não poderem ser abusados. Então, para mim, parece que dizer que só queria isso era um teste de fé e de sacrifício. Mas eu não estou santificando, eu também não sei como era a família de Ló. Mas parece que a narrativa é justamente esse mergulho. O Deus que realmente entra no meio de nós. Desçamos e confundamos. Fala a Deus quando vê os homens com seus maus projetos no coração. Eu acho que a gente talvez não saiba entender o tempo de que cada documento foi escrito. E cada pensamento estava debruçado sobre a objetividade de atender corretamente cada verso de que cada texto no seu período foi escrito. Do que era a expectativa da divindade, o que era o divino, o que era o divinal. E hoje em dia a gente se faz mais mestre do que aqueles que vieram primeiro para se falar de quem é Deus, né? A gente tem a soberba da autoafirmação, temos a revelação completa em Cristo Jesus. Será que Jesus faz parte mesmo dessa tua revelação? De verdade, não é só um desejo teu, não, né? E você se vê no lado do time certo. Afinal de contas, é que nem fazem os chauvinistas. A gente não sabe, alguns são destinados ao inferno e outros aos céus. Mas enquanto eu afirmo isso, você acha que eu estou me vendo aonde depois da minha morte? No Hades? Ou no céu, com as bundinhas de anjos? A hipocrisia do favoritismo. Da imparcialidade enquanto você está da parcialidade quando na verdade você está na ativa. Então, meu brother, é isso que eu quero falar dos evangelhos. A composição textual, composição de registros. Esse é o meu ver dos evangelhos.